Vamos lá então, dando início à unidade 2, distribuição de frequência e representação gráfica, parte 2. Já falamos na aula passada sobre distribuição de frequência para variáveis quantitativas contínuas. E o que diferenciava essas variáveis, né? Se nós lembrarmos que variáveis quantitativas contínuas são aquelas onde você pode ter uma infinidade de resultados, então nós tínhamos que fazer o quê? Dividir os nossos dados em classe e contar quantas vezes aparecia os dados das referidas classes, certo? A ideia agora é verificar como é que fica uma distribuição de frequência para uma variável qualitativa, tá ok? Lembrem que nós estudamos na unidade 1 os tipos de variáveis. Então, quando você trabalha com variáveis qualitativas, os atributos são variações nominais dessas variáveis, ou variações, igual ele chama aqui, nominativa da variável. E o que a gente tem de especial nesse processo? A construção da tabela vai ser realizada em função dos níveis, ou do número de ocorrências, ou da quantidade de ocorrências dos níveis de cada atributo, certo? E o resultado vai definir aquilo que nós vamos utilizar, que é a frequência absoluta do determinado atributo. Como exemplo, a gente tem aquele que talvez seja o mais simples deles, que diz o seguinte: a distribuição de frequência do gênero de pessoas que consideram os serviços prestados pela prefeitura como satisfatório são do seguinte aspecto: masculino nós temos 20 pessoas e feminino nós temos 30 pessoas, tá ok? Totalizando 50 pessoas. Isso é para nós, mais uma vez, vou repetindo, a frequência, tá? Isso para nós é frequência absoluta dos dados, tá ok? Frequência absoluta. Aí a pergunta é, e a frequência relativa? Como é que nós chegamos a esse valor? Pessoal, lembre que a frequência relativa sempre é calculada da seguinte forma: você vai pegar a frequência da classe, no caso nosso 20, e vai dividir pela frequência, pela quantidade ou pela somatório das frequências. Nesse caso, 50, tá ok? Do mesmo jeito que 60 vai ser o quê? Vai ser 30 dividido por 50, tá ok? Isso para nós é distribuição de frequência para uma variável qualitativa, que é aquela que você tem características nominais para os dados. Bem, e a distribuição de frequência para uma variável quantitativa, só que agora, em vez dela ser contínua, ela passa a ser discreta. Como é que nós vamos resolver isso? Como é que nós vamos trabalhar com isso? Então, vamos tomar, por exemplo, para tentar resolver isso de uma forma exemplificada, o caso em que nós temos uma pesquisa que durante 30 dias em um determinado mês, com relação ao número de reclamações no setor de tributos de uma determinada prefeitura, certo? Então vamos lá. No primeiro dia você teve nenhuma reclamação, por exemplo. No segundo dia você teve 2 reclamações. No terceiro dia você teve 1 reclamação. No quarto dia 5 reclamações. E assim sucessivamente até chegar no 30º dia, onde nós tivemos uma única reclamação. Então, como é que nós vamos organizar essas tabelas? Como é que nós vamos falar de distribuição de frequência para esse tipo de tabela? Tá ok? Essa é a pergunta, esse vai ser o nosso objetivo. Para isso, nós vamos primeiro pensar nos nossos dados em rol. E nesse caso eu vou usar um rol. Lembre, rol falamos na aula passada também, é uma ordenação. E aqui eu vou fazer essa ordenação de forma crescente, tá ok? E aí o rol ou os dados vão ser o quê? Vão ser os resultados, dos números de reclamações, tá? Se vocês olharem na tabela anterior, nós temos o número de reclamações, tá vendo? Ó, 0, 1, 2, 1, 5, 0, 2, 1, 5 e assim sucessivamente,
tá ok? Quando eu organizo esses dados em forma de rol, eu tenho esse resultado aqui. Se vocês contarem aqui, nós vamos ter quantos resultados? Nós não temos 30 dias, então nós temos 30 resultados, tá? Isso nós temos aqui. Bem, aí, o que eu vou fazer? Eu vou inverter e vou construir a minha tabela de distribuição de frequência disponibilizando a variação de dados. Qual é a variação de dados? Eu tenho de 0 a 5 reclamações por dia, certo? Eu tenho de 0 a 5 reclamações por dia. E aí eu vou falar, bem, quantos dias daqui dos 30 do mês eu tenho 0 reclamação? Bem, daqui se eu contar lá, eu vou obter o seguinte medida. 9 dias, durante 9 vezes, em 9 dias, eu tenho 0 reclamação. 3 reclamações. Quantos dias apareceram 3 reclamações? Em 5 dias apareceram 3 reclamações. E assim sucessivamente, certo? Aqui eu vou ter o número de dias que apareceram as reclamações e aqui o número máximo e mínimo de reclamações. E aí eu vou fazer a distribuição, né? Então nós temos aqui 9 dias com 0, 5 dias com 1 e assim sucessivamente. Isso é, mais uma vez, o que? A minha frequência, isso é o que? A minha frequência absoluta, tá? Isso é frequência absoluta. Bem, e isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui já está dizendo, isso aqui é frequência relativa, tá? E como que eu calculo a frequência relativa? Mais uma vez, eu volto a repetir, né? Nunca é bom, nunca é demais. Ela é sempre tirada ou sempre calculada de que jeito? Usando o número de frequências, tá? O número de frequência meu é 9, dividido pelo total, pela soma das frequências, dividido pela soma das frequências, que nesse caso é 30. E assim sucessivamente para todos os elementos, tá ok? Então, essa era a ideia de distribuição de frequência para dados que fossem, como se diz, quantitativos discretos, tá ok? Até a próxima aula.